Oi, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Mais um episódio do E Agora Jung. Eu, Daniela Eusébio, estou aqui com a Ive. A Ive, ela é analista em formação, ela é formada em Jung, em psicossomática, está quase terminando arte terapia. Eu sou analista, didata em formação, junguiana, arte terapeuta e estou fazendo psicossomática. E a gente está aqui hoje para discutir um tema muito caro para nós, né, Ive? Para a gente estar disposta a pensar de uma forma diferente, um convite para fazer uma ampliação de alma acerca de um tema muito importante que é a sexualidade da mulher madura. Porque na nossa clínica tem muitos chamados, muitas visitações, muitas questões de clientes que já passaram dos seus 50, 60 anos, mulheres até com 70 anos, que estão numa determinada fase olhando para os seus corpos, para a sua sexualidade e repensando esse lugar, né? Então, a Ive, ela é sexóloga, né, Ive? Você é Isso sexóloga? também. Isso. Então aqui a nossa proposta é trazer um olhar ampliado dentro da psicologia analítica, de uma forma junguiana, de uma forma simbólica, para expandir esse olhar. E aí, Ive, mulher mais madura, tem desejo? Tem sexualidade ativa? Ai, menina, você tava falando aí e eu tava. A gente vai para a nossa vidinha, né? Porque eu sou 60 a mais. E o fato de ser 60 a mais, né? Já falando sobre mim, né? Não tira a história do desejo, não tira nada disso. Eu penso que a gente fica com um outro olhar, como você falou aí no início. O olhar é diferenciado, porque a gente não tem mais aquele corpo jovem, aquele corpo perfeito. Aliás, o meu nunca foi, né? E essa história da perfeição, ela não vem com essa questão da maturidade. Eu acho que com a maturidade a gente vai perdendo essas formas. E tem um negócio aqui, um manifesto que está rolando por aí, gente, da mulher sem vergonha. Então, eu achei muito interessante que o pessoal começou a distribuir aí na net. Você tem que assinar o manual da Mulher Sem Vergonha. Depois vocês deem uma olhada por aí e Miriam Goldberg, o nome dela, né? E ela lançou A Coragem de Ser uma Velha Sem Vergonha. Por quê, gente? Porque, assim, essa história da sexualidade, as pessoas sempre falam que são as mulheres jovens. A minha mãe, quando ela engravidou de mim, minha mãe tinha 47 anos. Ela foi completamente discriminada na época, na cidade, porque ela foi taxada como uma mulher sem vergonha. Ou seja, se engravidou é porque estava sexualmente ativa, né? Hoje, aliás, é tema do nosso congresso, né, Dani? Sim, sim. Foi tema da minha palestra lá com a Simone, Miquela e Lorena, que foi a sexualidade no entardecer. Então, eu penso, e a ciência também vem comprovar, que como os hormônios, né, os hormônios vão diminuindo, alguns deles, os hormônios do tesão vão aumentando, principalmente testosterona. Então, nessa fase, a mulher não fica sem desejo. Eu diria que ela fica sem coragem de responder aos estímulos do próprio corpo. E aí vai, né? E a gente tem que entender e tem que contar para essa mulher. Eu acho que é um desejo nosso, é um dever nosso, daquelas pessoas que chegam para a gente na clínica, de contar para elas que está tudo bem, que está tudo normal, que estrogênio e progesterona deram um tempinho, mas que testosterona está aí ainda no auge, aumentando significativamente, e apesar de ser um hormônio masculino, mulher também tem. E ele dá assim uma leve acelerada nessa fase e que traz muito desejo. Agora, assim, é só uma acelerada, tá, gente? Testosterona muito alta, dá pelo no rosto, engrossa a voz. A gente tem que cuidar dessa história dos hormônios e cuidar desse corpo, né? Óbvio. Mas você tem. Como é que tá na clínica aí, Dani? Você tem atendido muita gente assim? Eu tenho algumas mulheres em que já passaram dos 60 anos,
Mas o que a gente percebe na maior queixa delas, né, eu sou uma mulher de 50 anos, né? E aqui eu também estou reverberando um pouco das minhas amigas, do que eu percebo no meu meio social, que são mulheres de 50 a mais, né? É, e aqui eu queria também provocar, Livi, para a gente pensar que é o aspecto da sombra coletiva acerca da sexualidade feminina das mulheres de 50 a mais. Aqui eu tô pondo 50 a mais assim porque, né, o que a gente É percebe faixa, é uma faixa, faixa. né? Como se fosse um corte aqui, né? Que dessa idade Aham. para cima, a mulher ela entra num aspecto de uma invisibilidade, de uma descartabilidade social. Então, é uma espécie de uma sombra coletiva, aonde essa sombra valoriza muito o que é jovem, o que é dinâmico, né? Os colágenos, o corpo, né? A juventude, a produtividade. E a gente sabe que depois dos 50 anos, as mulheres elas já entram na menopausa. E a menopausa, ela tem um olhar um pouco mais simbólico para um diálogo ali em que vai para um aspecto de um entardecer da vida, né? Dialoga com uma energia quase de um Thanatos, simbolicamente, né? Onde a mulher já não engravida mais, onde já tem essas quedas dessas taxas hormonais, onde você já está provocando a gente para a gente pensar nisso, né? O útero, os ovários já começam a definhar, vêm os fogachos, né? As quedas de libido, em alguns casos, isso não é uma regra, mas em alguns casos. Então, é muito curioso da gente perceber em que tanto essa sombra coletiva, ela reverbera no aspecto pessoal, né, onde a mulher ela também já vai olhando para o seu próprio corpo e não se sentindo desejável, por um lado, mas, por outro lado, algumas mulheres, elas também já vão olhando para si, falando: olha, agora eu já não tenho mais obrigação de continuar, por exemplo, criando filhos, porque eles já estão grandes. Eu já estou relativamente estável no meu trabalho. Algumas já estão separadas, hoje estão em relacionamentos longos, né? E já começam a olhar para o desejo de uma outra forma. Elas já se sentem desobrigadas com uma certa num certo lugar desse aspecto desse social, dessa persona social, e é onde elas começam a ficar mais aderentes com elas mesmas, né? Então, a gente vê um movimento duplo. Por um lado, né, essa vergonha desse corpo, e por outro lado, uma tendência progressiva de falar, bom, eu já estou assim mesmo, então agora eu vou me assumir quem eu sou e vou começar a dialogar um pouco mais com aquilo em que eu quero. E a gente percebe também uma autenticidade muito maior. E aqui a sexualidade, né, no sentido de eros, né, para Jung, eros é muito maior que o sexo. O eros, ele fala de desejo, de afetos, né? Esse eros, ele ganha uns espaços muito maior no campo do prazer. Então, essa mulher, ela tem muito prazer ao realizar, por exemplo, coisas em que antes ela nem se permitia. E aí o sexo entra nesse pacote também, né? Então, ela se permite, por exemplo, vez ou outra, sair para dançar, sair para fazer coisa com amigas, sair para viajar. Ela tende, né, a experimentar a masturbação como um processo de um prazer solitário, né, vez ou outra. Às vezes ela olha para a própria vida e falando, quantas mulheres, Ive, que não chegam nos nossos consultórios, que estão casadas há longos anos e nunca sentiram um orgasmo. E aí, aos 60 anos, 70 anos, começa a questionar, fala, caramba, como assim eu nunca tive um orgasmo na vida? Eu quero saber o que é isso nessa idade. E elas começam a se estimular, ou seja, com curiosidade ou com coragem, para meio que entrar nesse processo, né? Nessa autodescoberta, autoerótica, inclusive, né? De entrar nesse lugar. Ou seja, ela sai do campo da invisibilidade e ela entra num campo de autoconsciência, de autoeroticidade também, né? Então, é um movimento que, se por um lado
tem Thanatos, dessa menopausa em que se apresenta, do outro lado tem esse Eros que tende a florescer na psique. Com certeza. Você estava falando da questão sombria, e eu me lembrei no diálogo com as sombras, do Adolf Guggenheim Craig, quando ele fala do lado demoníaco da sexualidade. Sim. E trazendo um pouquinho dessa questão histórica, né? A gente sabe que a mulher não foi para a vida, né? Quando eu digo para a vida, nesse sentido histórico e social, porque a gente ainda tem toda essa margem, toda essa sombra aí dessa masculinidade tóxica e dessa questão do machismo estrutural na sociedade. Então, assim, o homem pode ir para a luta, para a vida, tem até aquele bordão que muita gente usa, né? Até hoje ainda usa isso. Prendam suas cabras que meu bode está solto. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, porque é algo assim icônico. Ou seja, os homens podem ir, os bodes podem ir, e as cabras têm que ficar presas. Depois, assim, a gente fica até pensando, né? Onde é que os bodes vão parar se não tem cabra na rua? Mas isso simbolicamente falando. Mas isso significa, e isso foi muito usado há muito tempo atrás. Algumas pessoas ainda usam isso, mas como uma forma de dizer para a mulher: você não pode, só o homem que pode. A mulher ainda, ela fica num baile, numa festa. A mulher não chama o homem para dançar ainda. Né? Então, ela tem que ser convidada para dançar. E quando a gente fala em dança, a gente também coloca essa dança do flerte, a dança do sexo, essa dança do desejo. Então, a mulher não vai atrás. Né? Ela ainda tem aquele complexo de Cinderela, que fica esperando que o homem venha. Agora, a gente tem outras mulheres, que aí que a gente entra nessa questão, a gente tem mulheres que estão bem dentro dessa estrutura e que sabe que ela tem direito a ter orgasmo, tem direito a ter prazer e que ela tem direito a ir à luta. São essas mulheres que são mal vistas hoje ainda por esses homens que têm medo de toda essa liberação e libertação dessa mulher. E quando você fala em Thanatos, vamos dizer que essa questão da morte do desejo, da morte dessa mulher e tal, a gente tem N coisas que podem morrer. Uma delas é o medo dessa sexualidade. E Perfeito. lembrando do que o Guggenheim Craig fala sobre a sombra, a mulher que não vivenciou isso na sua plena juventude, nessa idade fértil, ela tem essa tendência de trazer para a luz tudo aquilo que ficou guardadinho lá. E aí vem a história da velha assanhada, porque ela descobre que ela tem direito a ter prazer, ela tem uma relação melhor com esse corpo, porque ela não tem que dar satisfação para ninguém. Tem celulite? Tenho. Tenho gordura na barriga? Tenho. E daí? Estou me virando com isso. E outra história, não tenho mais, né? Eu tive uma cliente que eu não gosto muito de falar de casos que às vezes a pessoa está ouvindo, né, gente? A gente conta só o caso e a história. A gente não precisa dizer quem foi, né? Mas essa pessoa, uma senhora de 70 e poucos anos, e ela contratava garotos de programa. Mas os garotos que ela contratava eram garotos bem jovens e bonitos. E ela dizia: eu tenho direito. Não aconteceu isso na juventude, mas tem uma galera muito legal. E às vezes a gente passa a noite só conversando, a gente nem transa, porque vem também esse processo de solidão. Os filhos já estão criados, os netos já estão grandes, e a galera quer conversar também. Se não pode ser no meio social porque a mulher é mal vista, então ela chama, paga o psicólogo, né, que vai estar ali com ela, e se rolar o desejo, acaba rolando sexo também. E, gente, não é porque os 60 a mais, os 50 a mais apareceram, que o prazer diminuiu. Muito pelo contrário. Esse prazer, ele até aumenta porque você está mais livre, porque o corpo está mais livre e a cabecinha está mais ligada nisso. Então, é para vivenciar a sombra? Então, vamos embora. Né? Não vivenciei isso na juventude? A gente tem que vivenciar agora. E tendo a pensar de que o prazer ele fica muito além do genital.
ele Com expande, certeza. né? Ele não é só genital, ele está além, ele está nas viagens, ele está nas confraternizações, ela se permite a jantar, a comprar coisas, a viajar, a confraternizar, a comemorar, a celebrar a vida tem um outro gosto, né? Então, esse Eros, ele está além do aspecto genital. Se é mais jovem, o que a gente percebe nos aspectos da clínica, nos aspectos dos movimentos, né? É que a mulher ela tende a agradar muito ao outro, aos parceiros. E depois E dos aos 50, filhos. e aos filhos. Depois dos 50, 60 a mais, ela se liberta, porque esses filhos já tendem a estar criados, a estar um pouco mais adultos, ela se volta um pouco mais para ela e ela olha para os seus aspectos, para as suas vontades. E esse caso dessa tua cliente, Vi, me lembrou muito aquele filme hoje que está na Netflix, que chama Boa Sorte, Léo Grande, que é com a Emma Thompson. Gente, Eu assistam, é assisti. um filme fantástico sobre sexualidade da mulher madura. A Emma Thompson deve ter o quê, Vi? Uns 70 anos, mais ou menos, no filme? Por aí, Eu né? creio que É, sim. mais Eu ou creio menos. que sim. E ela é uma mulher em que ela foi casada, e aí agora no filme ela tá viúva já por 2 anos, e ela nunca teve um orgasmo na vida. E aí ela contrata o Léo Grande, que é um garoto de programa, porque ela quer experimentar coisas em que ela nunca fez. Ela nunca fez sexo oral, ela nunca recebeu sexo oral, ela nunca teve orgasmo, ela nunca teve uma vivência da plenitude do corpo, da sexualidade, da feminilidade. Ela nunca se permitiu ser. E o próprio marido dela também não tinha esse diálogo. Eles não tiveram coragem de ter esse diálogo muito honesto também, né? Nesse período de casamento. E aí esse Ele Léo nem Grande, aparece no filme, né? Que não, pena, eu ele queria ver nem a parece. carinha dele. A É, gente fica querendo personalizar, né? exato. Personificar a criatura. Exato. E esse Léo Grande ele é um Adonis, né? Um homem lindo, assim. Ele é um menino lindíssimo, um garoto de programa lindo. E aí, quando ele se apresenta, ele é sensual, ele é sexy. E ela totalmente travada, né? E aí começa uma espécie de uma dança erótica, onde ele vai tentando seduzir, ela tá rígida, e aí ela vai cedendo devagarinho aos próprios desejos, mas ao mesmo tempo em que ela vai cedendo aos desejos dela, ela vai descortinando as sombras dele. Então, a sabedoria É. dela vai revelando o aspecto sombrio dele, né? Na linguagem junguiana, a gente chama de o puer dele, né? Porque ele é um menino, ele é um garoto brincante, um puer brincante, uma espécie de um complexo de Peter Pan, onde ele monta ali uma persona muito estabelecida, muito sedutora, quase um Dom Juan, e Seguro, seguro e tal, e ela é uma Senex, né? Que dentro da linguagem junguiana é uma. Eu detesto a expressão velha sábia, sabia? Por causa da conotação da velhice, né? Eu gosto aham, do arquétipo da sabedoria. Ela tem um aspecto dessa sabedoria posta, uma mulher madura, mas é uma Senex negativa, onde ela também nega os próprios prazeres e o próprio Eros. Então, a Sênex dela complementa e provoca o puer dele, e esse puer brinca e contrapõe essa Sênex dela. Então, nessa dança arquetípica em que é feita nesse filme, ambos se desnudam, né? E ambos crescem. Então, acontece uma coniúncio na linguagem junguiana, um encontro entre essas duas energias, né? E os dois florescem. Então, ela consegue ter aquilo em que ela busca, mas ele também transcende. O filme é lindo, lindíssimo, e eu acho que traz verdade. Você muito. falando, me lembrei da questão da paciente, que é uma coisa bem parecida, né? Sim, exato, exato. Eu acho que tem muito a Muita ver com aquilo. diferença. Sim, sim. E Bom, também uma me diferença lembra. que ela, Emma Thompson, no filme, ela sabe exatamente o que ela quer. Ela quer ter prazer. E a outra não, ela quer, no fundo, ela quer companhia, né? Uhum, Ela quer ter prazer também, mas ela também quer companhia. E a uhum, Emma lá no filme, ela sabe exatamente o que ela quer, porque ela vai no passo a passo, vai entrando na dele, e ele nessa questão da sedução, né? Ele é perfeito.
Aí tem essa quebra, né? Quando ela entra, talvez, bem dentro do complexo dele, mas eles acabam se entendendo. Agora, assim, já ia dar spoiler, né, do filme sobre o final. Não gostei do final, mas ok, é porque eu ainda estou assim, ainda sou aquela pessoa romântica que quer que todo final seja lindo e maravilhoso. Bom, romances Mas à foi, parte, romances à parte, né? Eles transcenderam. Ele teve, no fundo, né, a ampliação de consciência em que ele precisava de si, e ela teve um encontro com o prazer em que ela precisava ter, ela religou a ela mesma. Ela não precisou dele, no fundo. você vê que no final, assim, próximo ao final, não na última cena, não lá no epílogo, mas ela se coloca nua, né? Perfeito. Não só nua simbolicamente, mas nua de corpo. Parece ela Literalmente. nua. Você lembra Lembro, Você viu a lembro. cena, né? Foi uma Sim. cena E é uma cena linda. emocionante. Porque é um corpo de 70 anos. E ela vai se olhando e se observando. E a gente, como espectadora, principalmente nós mulheres, a gente também vai olhando aquele corpo. E eu pessoalmente, né, também fui olhando para o meu próprio corpo, sabe? E vendo as minhas próprias imperfeições, falando, gente, está tudo bem. Qual é o problema de ter uma barriga saliente, de ter uma flacidez aqui, uma ruga ali? Isso não é um problema, né? Isso não é impeditivo para o teu prazer. A sociedade, a sombra social, tenta invisibilizar a gente. Mas a gente, quando conectada com esse eros, com essa autoconsciência, sabe, será que anula o nosso efeito desse prazer a ser descoberto, né? E uma outra coisa que eu acho importante de pensar, né, Ive, trazendo essa reflexão, há muito tempo atrás eu tive uma cliente em que ela descobriu novos desejos, né, novas brincadeiras, novos jogos eróticos com 60 anos. Então, por Olha que exemplo, beleza, né? foi. E eu acho, de verdade, eu achei bonito, sabe, dela, e tudo assim, porque ela se separou, né? Ela se separou com 58 na época e ela foi para o Tinder. E ela estava morrendo de medo, assim, sabe? De ser Uhum. ridicularizada, de ser menosprezada e tal. E ela acabou arrumando um crush lá no Tinder, saiu e tal. E ele tinha um aspecto um pouco mais dominante, assim, sabe? Um pouco mais, né, altivo, mais autoritário, no jogo erótico. E ela gostou. E aí ela foi descobrindo em que esse jogo dessa dominação, né, conforme ele ia dando as ordens, dando os comandos e tal, e ela ia se permitindo entrar nessa brincadeira, nesses comandos e tal. E aí ela falou para mim, né, ela falou assim: "Nossa, como eu vivi até hoje sem me permitir experimentar essa plenitude desse grande Eros, com esse grande jogo em que está se pondo, né?" E eu achei isso muito, muito bonito, essa revelação em que se abriu para ela, né? Então, ela se permitiu viver um jogo erótico, uma dominação, um estado de uma dominação, né? Mas que para ela teve um aflorescimento, assim, sexual. Ela se sentiu, e ela não só se sentiu, ela ficou fisicamente mais bonita, mais mulher, mais vistosa, sabe? A pele dela resplandeceu, assim, ela estava No hormônio da felicidade. viva, impressionante de ver aos 60 anos. Então, eu acho que isso que é o mais importante da gente trazer assim, né, e refletir, de que a sexualidade, ela não morre, não tem esse thanatos literal em que eu trouxe, né, com essa menopausa. Pelo contrário, morre alguns aspectos sombrios, mas outros aspectos renascem e florescem se a gente permite que assim seja, né? Exatamente. Socialmente, né, talvez essa pessoa ou essas pessoas venham a ser essas velhas sem vergonhas que o pessoal anda falando. Por que que depois dos 60 você tem que se prender a uma cadeira de balanço e a um tricô e cuidar de neto? Não, gente. Eu penso que isso tudo traz toda essa plenitude, o saber que você conseguiu ter filhos, você tem netos, você tem uma vida financeira estruturada, e por que não, de repente, um belo dia, você pagar um garoto de programa para estar ali com você? Qual o problema, né?
É claro que todo mundo ainda se rende à questão da paixão, né? Então, eu quero apaixonar de novo, toda essa história, todos aqueles hormônios, aquelas coisas que batem ali no cérebro, adrenalina, noradrenalina, oxitocina, tudo ali, para trazer toda essa felicidade, que são hormônios de prazer e de felicidade. Então, por que não, né? Agora, essa que você tinha citado antes, né? A história do etarismo. Fulano pode, ciclano não pode. Até tantos anos você pode. Gente, essas regras e normas sociais, elas têm que estar caindo por terra, porque as pessoas estão diferentes, o mundo está diferente, o universo todo está com uma energia completamente diferente, e as pessoas também têm que mudar e valorizar essa mulher, por que não falar também desse homem, né? Porque o homem também nessa faixa etária, muitas vezes ele se recolhe porque está com a barriga grande, não tem uma ereção tão maravilhosa quanto tinha antes, às vezes está precisando utilizar um remedinho para melhorar essa ereção. E a mulher também, ela tem que, não sei se ela se lembra, né? Mas são questões até de saúde pública, porque a gente sabe que o HIV, ele está, uma das faixas etárias, né? Que é de 17 a 19, e a partir dos 50, 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque a galera volta para a atividade sexual. Né? Início da atividade sexual ali aos 17, na verdade é muito antes desse início, e na terceira idade, com todo esse estímulo que se tem aos grupos de terceira idade, tem os bailes da terceira idade. Então, tem muita cidade que tem, aqui na minha cidade, o bailinho da terceira idade é no domingo de tarde, eu acho um horror. Por que que tem que. Eu vivo falando isso. Às vezes eu vou fazer palestra lá, eu sempre aviso, gente, por que que não pode ser sábado de noite? Tem que ser domingo de tarde. Hum. Né? Olha só, isso aí já é uma questão já reducionista aí, né? Por que que não pode ser sábado à noite? Mas essa atividade sexual da terceira idade, nos 60 a mais, 50 a mais, tem que ser com muita responsabilidade. Então, assim, a educação sexual também tem que vir nessa faixa etária, porque as pessoas estão vivenciando esse aspecto sombrio ou não, mas que é necessário que se lembre de usar o preservativo. Mas o que eu ouço muito é que, puxa vida, eu levo um tempão para conseguir uma ereção e eu vou estragar a ereção com preservativo? Então tem isso, né? Então o culto ao prazer, ele tem sido muito maior do que o culto à saúde, né? Talvez a galera pense, poxa vida, eu já estou no final da vida, entre aspas, né? Eu já ouvi isso, né? Eu já tenho muito, já vivi muito mais do que eu tenho a viver, então vou aproveitar agora, com prazer. E abdicam disso, e a gente tem, né, os dados do Ministério da Saúde trazem para a gente o aumento significativo do HIV, nessa faixa etária. Uma Mas outra, ok, né? uma outra queixa que a gente ouve também é que, como depois da menopausa, algumas mulheres elas tendem a perder lubrificação, ter ressecamento vaginal, ah, a vagina ela fica mais fina, né, por causa da perda, a pele da Mais fina. vagina, por causa da perda do colágeno e tal. Diminui a permeabilidade. Isso, então ela tem mais dor no ato da penetração. Então, o que a gente ouve em clínica é de que a camisinha tende a deixar mais dolorida o ato sexual. Mas, gente, olha, nada em que buscar, né, um bom ginecologista, fazer um tratamento de reposição hormonal, usar lubrificante, né, e assim, algumas A pessoas base de usam água, né? a Porque base se de colocar água. o outro tipo de lubrificante com preservativo, vai romper. Vai romper, eu ia falar exatamente isso, porque se for a base de Né? óleo de coco que algumas pessoas usam, ele Isso. agride, né, o lubrificante, isso pode dar ruim lá na frente, ou no próprio ato, né? Mas eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, porque não dá para dissociar o prazer, né, o orgasmo, o sexo, o corpo, de uma proteção, de autoproteção, porque no fundo a autoproteção ela também é uma espécie de auto-amor, ela também é erótica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a gente mesmo, né? Isso também reverbera sobre esse aspecto desse auto-eros em que dialoga com a gente, né? E assim, onde tem luz, tem uma sombra, né? Então, assim, Sim, qual perfeito. seria nesse sentido a sombra desse prazer, né? Então, o Sim, sim. prazer está ligado à dor.
mas que aí a gente fala, qual a melhor sensação do mundo, né? Uma pergunta, qual seria? Alguns citam prazer. E qual a pior sensação do mundo? A dor, né? Então aí a gente liga muito essa questão do prazer à dor. E trazendo também essa história do lado demoníaco da sexualidade, a gente vê também nessa faixa etária toda essa vivência sombria, mas sombria mesmo, no sentido de atos libidinosos, é, a questão do sadomasoquismo. Então, aí vem também essa questão que o Guggenbull Craig fala lá no Diálogo com as Sombras, desse lado demoníaco, que também vem, e muita gente tem prazer. E aí você vai o quê? Você vai questionar se a pessoa tem prazer com dor? Acho que é importante saber o limite de cada um, né? E vivenciar essa questão da sombra com responsabilidade. Perfeito. Agora, como é que você vai ter responsabilidade num ato de prazer onde você acaba se esquecendo, né? Porque aí vem o que você vai estar trabalhando nesse momento? A questão inconsciente. Cadê o consciente nesse momento de prazer em que tudo aquilo, né, já tá tomado? Talvez a terapia, a pessoa que esteja em análise, talvez ela tenha um pouco mais de consciência de limites, né, de dor e de prazer. Então, né, a gente vem de novo chamando a galera para a terapia, para o autoconhecimento, que é super importante também, e também, né? E principalmente nessa faixa etária, se você não se conhece, já você não começou a fazer análise há muito tempo antes, né? Sim, perfeito. E eu queria retomar um pouco também, Ive, eh, que é uma outra percepção que eu tenho, mas isso não na clínica exatamente, é mais no meu grupo social, né? Eu Uhum. sou uma mulher de 50, como eu já disse, então as mulheres, para mim, na minha faixa, E são 40 linda, né, anos mais. querida? Loura maravilhosa. Obrigada. O que eu percebo hoje, assim, é um aumento do interesse dos homens mais jovens pelas mulheres mais velhas. Isso eu ando percebendo, sabe? É, um olhar, um diálogo, um flerte muito maior e um aumento, inclusive, nos relacionamentos de homens mais jovens com mulheres um pouco mais velhas, né? E de como isso ainda ativa o tabu social, né? Então, um homem mais velho como uma mulher mais jovem, tudo bem, é aceito socialmente. Mas, ao contrário, a gente percebe ainda um estranhamento, uma repulsa, principalmente quando vem, no aspecto da família, né? Agora, o que me intriga e que isso está na sombra da sociedade, isso é meio clichê, a gente já sabe. O que me intriga é o que está acontecendo com esses homens mais jovens que estão se apetecendo pelas mulheres mais velhas. Porque pela minha percepção, tá, gente? Eu não tenho nenhum dado científico, empírico sobre isso. Mas pelo que eu percebo, é um olhar um pouco mais aguçado, é um flerte muito maior, sabe? É um interesse muito mais constante e consistente nesse aspecto, né? Qual que é a sua percepção, Ivi, nesse lugar? Eu penso que esse desejo sempre existiu, né? Uhum. Posso falar sempre, né? Mas eu tenho ouvido isso já há muito tempo. A gente vê a questão das projeções, né, que podem acontecer, e em casal, na clínica, a gente vê muito essa questão da projeção de mãe do parceiro e o contrário também na parceira. Então, além dessa projeção, ainda tem a questão da experiência. Porque o jovem que está iniciando esse processo sexual, ele não tem ainda muita habilidade, digamos assim. E a mulher mais madura, que já está muito mais consciente dos seus desejos, ela começa a trazer um pouco mais dessa habilidade para esse rapaz mais jovem, e ambos ali, naquele prazer, ele acaba aprendendo um pouco mais da arte do amor, da arte de fazer sexo, né? Então, quando a gente coloca não só fazer sexo, por que não trazer, né, a linguagem romântica, a arte de fazer amor, né? Que essa mulher Sim, já está muito mais habilidosa e vai levar
esse poor, entre aspas, para essa questão. E uma outra questão que a gente percebe é a estabilidade financeira. A estabilidade financeira da mulher madura, né, em detrimento do outro que está iniciando no mercado de trabalho ou não, né? Então, assim, a mulher mais madura, ela tem dinheiro para pagar motel, ela tem o dinheiro para pagar a conta do barzinho, e tem algumas coisas que também pode oferecer. Então, é muito comum, né? Eu estou em Uhum. Brasília, aqui é muito comum, até por conta da questão do poder aqui, né? Brasília é a cidade do poder político, então tem muito isso. E o contrário também é verdadeiro, homens muito mais velhos com meninas muito mais jovens. Mas isso aí a gente sabe, né? Que é só uma questão para ficar aparecendo, é uma questão para aparecer. A mulher jovem com o homem mais idoso traz a ele esse poder que, entre aspas, ele acabou perdendo sexualmente. Então, mostrar que Sim. ele está com uma mulher mais jovem traz uma sensação legal. Mas é Agora, bem comum. São Paulo também tá assim, né? tem, Os tá sim. grupos, né? Agora, uma coisa assim que eu gosto muito de ouvir, né, conforme eu vejo esses interesses, principalmente dos meninos, dos mais jovens, né, das minhas amigas, e tudo mais, eu gosto de estimular para com que eles falem. E o que eles dizem é que as mulheres, elas são mais interessantes, as mulheres mais velhas. Elas conversam melhor, elas têm uma segurança diferente acerca das questões da vida. Elas são menos neuróticas com relação a ciúmes, inclusive. Elas só são um pouco inseguras na relação, né? Porque estão com homens mais jovens, então elas ficam Uhum. meio inseguras nesse lugar. Mas no trato, de uma forma geral, assim, eles ficam muito encantados com a inteligência, com o charme, com a segurança, sabe? Em que também tá um pouco além da questão financeira. Claro, em que a parte financeira é bacana para eles não negam isso. Mas em que o que seduz de verdade é essa segurança em que essa mulher madura traz para eles. E todos eles falam em que sexo com a mulher madura é muito, muito melhor do que com a novinha. A Eu já novinha é ouvi isso, inclusive, disposição. de sobrinhos meus, né, mais jovens, que Então, gostam de mulheres mais velhas. Ih, já sim. estou falando, hein, gente? A família Sobrinho, não pode ouvir esse podcast. é que sobrinho pode, sobrinho pode. É, Mas eu então, acho que é bacana da gente trazer essas reflexões, né, Ivi? Porque o que a gente percebe é que está tendo um envelhecimento da sociedade. A sociedade ela está envelhecendo, conforme o último censo do IBGE, a gente está tendendo a ficar uma sociedade cada vez mais envelhecida, né? Então, as questões desses tabus sociais precisam ser revistos. com E se a certeza. gente também está envelhecendo, né, com o nosso corpo, com a nossa questão, a gente precisa tirar toda essa sombra, dessas camadas da sociedade e refletir acerca dessas questões para com que a gente não fique vendido, né, e paralisado e, e bloqueado nesses aspectos. Porque, olha, o Jung, ele fala muito acerca do envelhecimento no aspecto do entardecer da vida, né? Sim, Que a gente o tende, relógio, do biológico, aquela coisa. relógio biológico, de que a gente tende a voltar mais para os aspectos da espiritualidade, a olhar mais para o self, a estar dialogando num aspecto mais da nossa totalidade e tal. E isso é verdade, a gente tem mesmo esse lugar. E é Mas muito natural, né, menina? Eu tenho, natural, assim, natural. falando aqui nos 60 a mais, gente, que mudança nos 60 a mais. Óbvio que a gente já vem, né? Eu venho já num processo de análise já há algum tempo, mas, assim, o 60 caiu, toda aquela neura que a gente tem, meu Deus, estou entrando na terceira idade aqui. Gente, eu nem saí do lugar, né? Mas eu tenho sentido uma permissividade muito maior, não só para falar, e também para fazer coisas que eu jamais faria aos 30 anos. Então, assim, agora eu tenho direito de fazer? E sabe aquela história que o pessoal fala, eu já tenho 60 anos, já posso fazer? Não é isso, é uma maturidade muito maior. Eu acho que aquela curvinha que Jung fala, ela é muito certeira dessa história do self mesmo. Né? Porque a gente, uma coisa é você ver a teoria de Jung, que é fantástica, maravilhosa, que a gente sabe, e outra coisa é você vivenciar isso. Então, assim,
Claro que os aspectos da Puella estão aqui, né? Mas, Eu ia comentar exatamente isso, que no fundo viver esse chamado, né, dessa espiritualidade não quer dizer dissociar-se do prazer do corpo. Uma com coisa não tem certeza, nada a ver com a outra, né? Porque a poela que nos habita, a menina que nos habita, né, a mulher transante, a mulher orgástica que nos habita, ela está aqui dentro de mim, ela também pede espaço, né? Se eu tenho um lugar para minha espiritualidade, para minha transcendência, para o meu prazer, para o meu eros, de uma forma mais abrangente, eu também tenho direito a um lugar para o orgasmo. Por que não? sim. O E se prazer do ligando a corpo. esse pool, né? Exato, Que por a que gente está não? falando da galera mais jovem que se interessam pelas mulheres mais, mais velhas, não, né? Mas dá outra palavra aí, que a gente está aqui falando, Mais tirando essa história experiente, da velha Fênix, né? Da velha da velha sábia. sábia, mais experientes, né? Mais Mais experientes. experientes, isso, as mulheres mais experientes. E uma E, outra coisa que eu acho legal de pensar também, o Ivi, para a gente, né, já encaminhar o nosso podcast para um fechamento, é que também nós temos aquelas mulheres, né, dos 60, 70 anos, que ainda continuam com os mesmos companheiros, né? sim, Então, a sexualidade, ela tende, e não é uma regra, mas ela tende a bem diminuir, lembrado isso. a diminuir com os seus companheiros, né? E, gente, de verdade, isso não é um problema. Se isso for ok para os dois, qual é o problema? Se o erotismo, ele pode converter, por exemplo, para uma parceria, para viagem, para, sabe, porque Eros, ele não é genital. O Eros, ele está no ambiente do prazer, né? Então, se isso não for uma questão para os dois, se os dois estiverem bem com essa situação, eu acho que está tudo bem. Agora, se tiver um problema para um dos dois, se um dos dois sentem uma deficiência, um déficit, né, sexual, aí sim, é sentar, é conversar, é fazer uma terapia de casal, é buscar uma alternativa, é fazer, né, é buscar porque a sexualidade ela não precisa morrer aos 60 anos ou aos 70 Na anos. verdade, ela não morre, né? Então, Morre. e falando aí, me veio muito essa questão genital, porque a gente está falando em prazer, a gente está falando em orgasmo, mas esse orgasmo não precisa ser só genital, né? Então, assim, o corpo todo é erótico, o corpo todo é erotizável, então a gente tem que entender que se o companheiro não tem uma ereção perfeita e não realiza uma penetração legal, existem outras formas de prazer. Está sendo muito difundido. Eu tenho até uma cliente que tem um sex shop numa cidade assim muito pequena, né? E está indo muito bem, graças a Deus. E a gente sempre conversa sobre isso. E ela diz que às vezes as pessoas com uma faixa etária maior sempre ligam para marcar um horário. Porque, como é uma cidade muito pequena, é uma cidade turística, as pessoas não podem ver, porque senão vem a história do velho safado, da mulher sem vergonha, da velha sem vergonha, né? Então, gente, olha, os brinquedos eróticos estão aí para auxiliar. Claro que é importante essa permissão entre o casal. E saber que a sexualidade não termina aí quando acaba a ereção ou quando acaba o desejo físico. Só que o desejo físico, nessa faixa etária também, é responsivo. É aquilo que a gente chama de. Você tem que ter responsabilidade sobre ele. Tipo, marcar uma hora para ir em algum lugar, um jantar à luz de velas, uma dança, alguma coisa assim. Então, você tem que estimular esse desejo e estimular esse corpo, porque senão não vai sair. Até porque o casamento já está muito antigo, são as mesmas coisas, os mesmos lugares. Então, eu sempre estimulo, eu não tenho mais casais nessa faixa etária na clínica, não. Mas às vezes aparece, até por conta do vício da pornografia, que é uma outra coisa que a gente poderia até marcar um outro podcast para falar sobre isso. E tem até umas estatísticas aqui que no outro podcast eu vou trazer para vocês, porque hoje não dá tempo, né? Sobre o vício da pornografia na terceira idade. Então, assim, esse desejo responsivo tem que ser estimulado. E o fato de você estar com seu companheiro, de estarem viajando, como você falou, de estarem curtindo a vida, esse eros, esse prazer de uma outra forma, que não seja na sexualidade genital, tá tudo bem. É tudo isso, porque esse amor, esse eros, ele tende a evoluir.
a evoluir para um amor transcendente, que não precisa ser genital e muito menos sexual. Então, essa questão do companheirismo do casal na terceira idade é fantástico. E a gente vê muito isso acontecer. Não tem o genital, mas tem o social. Só para É, rimar, para ficar bonito. é sobre Eros, né? Também. Muito bom. Gente, olha, muito obrigada. Foi um prazer falar. Falando em prazer, né, Ive? Foram muitos prazeres agora em que a gente, Prazeres de várias formas. de várias formas, que a gente trouxe. Então, fica o convite para a gente pensar no novo podcast, para a gente falar sobre vício em pornografia. Eu gostei da provocação, já Isso, topei é. aqui. E a Eu gente. trouxe as estatísticas, mas não deu tempo de falar. Eu estava aqui Não, boa. olhando. A gente abre então uma nova conversa sobre o tema. Vai ser uma delícia falar sobre Vai isso. ser sim. Gente, olha, e observem esse podcast, vejam todos os outros podcasts da série Agora é Jung, porque a gente sempre vem, quando você se defronta com algo assim, você não dá conta de resolver, você já fica, né? E agora, Jung, o que que eu vou fazer? É essa a história. Vamos embora que Bom, Jung responde tudo, tá, é gente? isso Jung aí. responde tudo. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários o que que você pensa, como é que você enxerga essa questão sobre a sexualidade da mulher madura, como é que você enxerga, quais são esses valores, né? Manda o link para quem você acredita em que precisa ouvir isso também. E leia os nossos artigos lá no site do IGEP, no blog, que tem muita coisa boa escrita por gente bacana. E ver o Deixa um nosso congresso também, gente. O nosso congresso é exatamente sobre a terceira idade. Qual é o título mesmo, Dani? Deixa eu ver aqui. É a sexualidade no envelhecer? Não, esse foi o meu tema. o Qual o seu nome do tema. congresso? Ai, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Mas é super importante. Gente, tem palestras maravilhosas de todos os temas, não só sobre sexualidade, mas tem, Chama tem palestras de todo jeito. Crise da Meia-Idade, o direito de envelhecer e de morrer. É um Isso. tema bem atual, bem contemporâneo, bem importante, né? Exatamente, muito falado. Deixa nos comentários também sugestões de podcast para gente, tá? Pro E agora, Jung? Qualquer coisa que vocês estiverem pensando e falar, e agora, Jung? O que que eu faço? Manda lá para a gente, que aí a gente vai se reunir e trazer algo para vocês verem. Olha, nós temos uma visita. Gente, deixa um beijo, viu? Até o próximo episódio. Até, gente. Tchau. Tchau.